Nas noites silenciosas do Brasil, quando o vento atravessa as encruzilhadas e a lua ilumina caminhos esquecidos, há quem diga ouvir o bater de asas no escuro. Mas não é apenas um animal da noite, é a presença de um guardião. Nas tradições espirituais de Umbanda, Quimbanda e nos fundamentos preservados de Candomblé, existe uma antiga crença. Alguns espíritos não nascem entidades, eles se tornam entidades. São espíritos que atravessaram dor, injustiça e resistência, e depois da morte continuam trabalhando no mundo espiritual. Entre esses espíritos existe um que quase sempre chega sem fazer barulho. Ele não bate, não anuncia a sua presença. Primeiro, ele observa, e quando alguém percebe, ele já estava ali há muito tempo. Seu nome ecoa em terreiros e histórias transmitidas por gerações. Exu Morcego. Mas antes de se tornar um Exu, ele foi um homem. Muito antes de existir o Brasil que conhecemos hoje, nas terras de Angola, nasceu um jovem chamado Kiala. Ele fazia parte de um povo bantu que vivia próximo aos rios e às matas densas da região. Seu pai era um homem respeitado na aldeia. Conhecia ervas de cura, venenos naturais e rituais espirituais que equilibravam o mundo material e o mundo invisível. Desde criança, Kiala demonstrava algo diferente. Ele possuía uma ligação profunda com a noite. Enquanto outros temiam a escuridão da mata, ele caminhava com tranquilidade sob a luz da lua. E havia algo que intrigava os mais velhos da aldeia. Morcegos frequentemente apareciam perto dele. Às vezes sobrevoavam sua cabeça, outras vezes pousavam nas árvores próximas enquanto ele realizava rituais ou colhia ervas. Para os mais antigos, aquilo não era coincidência, era sinal espiritual. Eles diziam que aquele jovem possuía visão para o invisível. No século XVIII, a paz daquela aldeia foi destruída. Traficantes portugueses invadiram a região. A aldeia foi atacada, incendiada e muitos de seus habitantes foram capturados. Kiala estava entre eles. Acorrentado, ele foi levado para um navio negreiro. A travessia pelo Atlântico foi um dos períodos mais cruéis da história. Homens, mulheres e crianças eram transportados em condições desumanas. Doenças e mortes eram constantes. Mesmo naquele cenário de sofrimento, Kiala mantinha uma postura silenciosa. Ele observava tudo, falava pouco, mas ajudava outros prisioneiros como podia, utilizando o pouco conhecimento de cura que ainda possuía. Ao chegar ao Brasil, ele foi vendido para trabalhar em um engenho de açúcar. A vida ali era brutal. Castigos, jornadas exaustivas e violência faziam parte do cotidiano. Mas mesmo naquela realidade, Kiala não abandonou aquilo que havia aprendido em sua terra. Durante a noite, quando o engenho silenciava, ele caminhava pelas matas ao redor, coletava ervas, preparava remédios, curava feridas de outros escravizados e muitas vezes orientava espiritualmente aqueles que haviam perdido toda a esperança. Mas havia algo que chamava a atenção. Kiala era extremamente silencioso. Ele surgia e desaparecia sem ser percebido. Entre os escravizados começou a surgir um apelido, o Morcego, porque diziam que se movia no escuro como o animal da noite. Com o passar do tempo, Kiala começou a ajudar pessoas escravizadas a fugir. Durante a madrugada, guiava pequenos grupos pelas matas. Conhecia caminhos escondidos, trilhas, rios e locais seguros. Esses fugitivos seguiam para quilombos, comunidades formadas por africanos e descendentes que haviam conquistado sua liberdade. Kiala se tornou um guia, um protetor, um homem que caminhava sempre à frente observando perigos antes que eles aparecessem. Por agir sempre em silêncio,
quase nunca era visto pelos capitães do mato. Entre aqueles que escapavam, seu nome passou a ser dito com respeito: o morcego, aquele que enxerga na escuridão. Ele acabou capturado durante uma perseguição nas matas. O que se sabe é que sua morte foi violenta. Seu corpo foi deixado exposto como forma de intimidar outros escravizados. Mas o que aconteceu depois se tornou parte das histórias que atravessaram gerações. Durante as noites seguintes à sua morte, moradores da região começaram a relatar algo estranho. Morcegos apareciam em grande número ao redor do local. Em certa madrugada, uma grande nuvem dessas criaturas cobriu completamente o corpo. Quando elas se dispersaram, o corpo havia desaparecido. Naquele momento, o espírito de Kiala não havia sido destruído. Pelo contrário, ele havia se transformado. Nasceu a entidade que passou a ser conhecida como Exu Morcego. Exu Morcego é associado a uma linha espiritual conhecida como Linha dos Espíritos Alados. Esses espíritos são representados simbolicamente com asas. Diferente de outros Exus conhecidos por manifestações intensas, Exu Morcego possui uma característica marcante. Ele chega em silêncio. Primeiro observa, depois age. Por isso, muitos o chamam de Senhor dos Segredos, guardião que enxerga aquilo que está escondido. Sua atuação espiritual está ligada à proteção, à justiça e à percepção de energias ocultas. A história de Exu Morcego atravessa séculos. Ela nasce na África, passa pela dor da escravidão e se transforma em uma presença espiritual que continua sendo lembrada nos terreiros. Para muitos, ele representa a memória de um homem que lutou pela liberdade. Para outros, é um guardião que trabalha nas sombras para proteger caminhos. Mas todos concordam em algo. Nas noites silenciosas, quando o vento atravessa as encruzilhadas, alguns dizem ouvir o bater de asas no escuro. E quando isso acontece, muitos acreditam que um guardião está passando. Laroye Exu Morcego.